Olá, amigos da nossa Piracicaba, que adoramos tanto. Olha que maravilha quem nós temos aqui na nossa plataforma cívica. Mas antes de começar esse bate-papo gostoso, essa entrevista com o nosso presidente do IPASP, eu quero pedir para você deixar o seu like aí para mim, deixar o seu like para o Kaká, deixar o seu like para os servidores da nossa Piracicaba, que adoramos tanto. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e venha que aqui a conversa é muito boa, é papo de servidor, conversa boa, o lado bom, o lado positivo do servidor. Kaká, obrigado, meu irmão, obrigado por vir aqui conceder essa entrevista para nós. Eu fico muito contente 3 vezes. Primeiro porque eu posso compartilhar boas histórias, bons exemplos de servidores que têm um compromisso com a cidade, que tem algo a mostrar. São muitos, são muitos. Infelizmente, nem todos podem estar vindo, outros têm um perfil mais tímido, mas nós respeitamos. Mas a verdade é que tem muito servidor com muitas histórias boas para contar. Então, fico contente nesse aspecto. Fico contente a segunda forma porque você tem uma história muito bacana na Secretaria de Saúde, você tem uma história de ações com compromisso, com responsabilidade. E o terceiro motivo da minha alegria é que eu estou entrevistando o meu presidente, candidato que eu votei na presidência do IPASP, para a presidência do IPASP. Então eu vou cobrar algumas coisas, estou brincando, mas obrigado, bom, obrigado mesmo por vir para cá. Obrigado a você, de Lima, bom dia. Primeiramente, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos servidores aí que estão assistindo a live do Sol, aí, os servidores online, né, de Lima. Eu que agradeço essa oportunidade, tá? Fico feliz de estar aqui também, especialmente por estar fazendo essa entrevista contigo, né? Obrigado. Que é uma figura aí muito prestigiada no meio aí dos servidores, principalmente na Guarda Civil, né? Onde você também tem uma carreira exemplar lá dentro também, né? E feliz também em relação ao quê? Poder falar um pouquinho de mim também, sobre minhas experiências lá frente à prefeitura, né? Que na realidade não é pouco tempo que eu tenho ali dentro da prefeitura. Quantos né? anos? Lima, assim, quando eu vou falar isso, tu achar a sua idade, eu falei, não, estão 40 anos, Lima. 40 anos de serviço de serviço público. Você tem quase que a minha idade, eu tenho 45, então, 70. Qual a sua idade? Hoje eu estou com 53, vou para 54 anos, ou seja, fazendo as contas aí, eu entrei com 13 anos. Foi guarda-mirim ou não? Fui guarda-mirim. Ah, que legal. Nossa, legal. assim, com muito orgulho, Lima. Eu falo assim de boca cheia a questão em relação à guarda-mirim, agradeço muito aos diretores da Guarda Mirim, não esqueço até hoje a nossa amiga assistente social, um grande abraço para ela, Sônia, tá? Onde deu a maior força para mim lá, acreditou em mim e eu devo muito o que sou hoje a ela, tá? Então, com muito orgulho eu disse sim, falo e sempre falarei, fui Guarda Mirim e graças à Guarda Mirim consegui chegar aí, subir vários degraus e chegar no topo da minha carreira profissional. Legal. Você sabe que outro dia eu estava aqui com o inspetor Moraes, né, da gloriosa Minha Casa, Guarda Civil de Piracicaba, e comentando sobre a importância de antigos. Essa expressão eu aprendi com hoje secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas em 2013 com o General Campos. Ele era comandante do 2º Exército aqui em São Paulo. E eu falei, quando eu conheci ele, eu falei, eu sou ex-militar, né, atirador. Daí ele falou, não existe ex-militar, não existe ex-atirador, existe antigo atirador. E conversando com o Moraes sobre a importância para Piracicaba hoje dos antigos guarda-mirim. A Guarda-Mirim foi uma escola de cidadania e civismo? Foi cidadania e civismo e de vida, realmente, assim. Eu, na época, quando eu fui para ser guarda-mirim, na verdade, foi uma insistência dos meus pais, né? Meu pai, principalmente, falou, não, você vai ser guarda-mirim, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, achando, mas como que seria isso daí? E uma vez me apaixonei quando eu vi na rua um guarda-mirim. Aí sim, falei, não, pai, eu quero ser guarda-mirim. Disciplina. E lá se aprende muito. A disciplina, a educação, está tudo envolvido ali dentro. Então, na verdade, é uma segunda família, segunda casa sua, né? Então, hoje eu conheço muitas guardas-mirins, né? Que da minha época lá também, que tem esse mesmo ponto de vista. Agradece também, tem vários colegas meus que atuam dentro da prefeitura, ou que atuaram, estão aposentados aí hoje também.
que graças à Guarda-Mirim são pessoas aí de famílias e constituíram grande família também, né? Então, graças à Guarda-Mirim, eu tive uma felicidade que foi em fevereiro de 1980, onde me formei Guarda-Mirim, e fui no universo de 100 guardinhas da época de Lima. Fui o terceiro a ser selecionado e designado para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, onde lá comecei a trabalhar e me interessei pelo serviço, eu gostei, vi aquela coisa, falei, nossa, totalmente fora daquilo que eu imaginava, né? Falei, eu quero ser, além de ser guarda-mirim, que eu quis ser, eu quero ser funcionário. E tive a felicidade de 3 meses depois passar a ser funcionário. Fui efetivado como funcionário, não tinha nem 14 anos ainda, né? Que bacana! Então foi o meu primeiro serviço onde estou até hoje. 1980? Maio de 1980. Que legal! Piracicaba, é isso que eu falo. Quando eu falo, o nosso canal SOL, Servidores Online, é mostrar esses bons exemplos, essas histórias de vida de profissionais que se comprometem com a nossa cidade, com o nosso servidor, e essa é a verdadeira face do serviço público. Exato. Parabéns de coração e obrigado pelo que você vem. O nome Cacá, em especial na Secretaria de Saúde, é um nome reconhecido, respeitado, né? Obrigado pelo que você sempre fez nesses 40 anos. Sim. Eu que agradeço aí, agradeço meus colegas, meus companheiros de trabalho, né? Eu falei, eu comecei trabalhando no Recursos Humanos em 1980 da Secretaria de Administração e fui na época em 89, outubro de 89, surgiu uma oportunidade na Secretaria de Saúde, me chamaram lá para Cacá, você tem interesse lá de trabalhar à frente, organizar a área administrativa da Secretaria de Saúde? Era uma questão que a secretaria estava toda assim, meio conturbada naquela época lá. Falei, não, vou enfrentar isso daí. Sempre gostei de desafios, né? E assumi isso daí, passei a trabalhar na Secretaria de Saúde em 89, onde fiquei até final de 2019. Então foram 31 anos dentro da Secretaria de Saúde, né? Onde aí realmente desenvolvi minha carreira, tudo, né? E sempre buscando o quê? Trabalho com seriedade. Você chegou a ser o servidor mais antigo da Secretaria de Saúde ou não? Não, teve colegas ali também, que mais antigos também, tiveram o mesmo trajeto meu também. A porta de entrada, a Guarda-Mirim também, né? Legal, teve vários colegas lá. Hoje estão aposentados, né? Você viu o fim da Guarda-Mirim? Olha, até pela questão aí também do formato que a própria legislação também trouxe, né? Que aí tem o menor aprendiz também, né? Que instituiu aí a questão do trabalho. Eu falei, em 1980 não tinha essa questão do trabalho, né, infantil. Na verdade, 13 anos é criança ainda, né? Sim. Então, depois a legislação mudou esse formato, aí passou a questão do trabalho a partir de 16 anos, criou a questão do menor aprendiz. Aí o formato foi outro, né? Não me recordo bem de Lima como é que foi essa transição tranquilo. Mas, assim, hoje eu sei que tem esse formato parecido com a Guarda-Mirim, mas não é a mesma coisa. Eu saiba, é bem diferente, realmente. É outro universo. Eu andei conversando com uns jovens aí, mas não há aquele brilho, aquela paixão, esse respeito, esse amor que você emite nos seus olhos, e não só você, tantos antigos guardas mirins, ao falar eu me identifico, porque quando eu falo da gloriosa centenária Guarda Civil de Piracicaba, a necessidade muitas vezes de um babador aqui, porque o peito se enche de emoção, de alegria, o coração vem a mil, porque são valores, são princípios que só quem viveu conhece. E eu percebo essa ausência nessa garotada aí, dessa nova versão. É sentimento semelhante, Cacá, que eu percebo, e eu gosto muito de conversar, de entrevistar, de compartilhar histórias com os servidores antigos. Outro dia eu estava fazendo uma matéria no SEMAI com uma servidora para aquela revista Conta Comigo, né? E ela falou dele, mas meu pai é servidor também aqui do SEMAI. E ele é um servidor antigo, ele só perdia para o irmão que tinha 3 meses a mais do que ele no SEMAI. E daí nós fomos fazer uma foto com ele e ele falou uma coisa para mim que eu venho ouvindo de servidores antigos, muito, muito bacana, muito, muito forte. Ele falou, ele tem na época tinha 38 anos de SEMAI. E ele falou,
eu criei a minha família aqui no SEMAI. O primogênito dele tinha 2 meses quando ele entrou para o SEMAI. Então, o que eu percebo, o que eu sinto é um amor, um reconhecimento no prato que come. Exato. E eu percebo, às vezes, uma garotada um pouco mais nova no serviço público, que eles vêm trabalhar. Faz o trabalho que é o dinheiro, mas não tem essa paixão que nós temos. Mudou Desculpa. muito. Não, mudou muito, né? A visão em relação à questão de trabalho. Antigamente porque em 1980, 40 anos atrás, é muito tempo, né? Então mudou muito a questão a transformação da questão do trabalho mudou, né? A sociedade mudou também, a questão da educação, da política, tudo mudou, tudo influenciou nessa questão também das mudanças do ponto de vista dos jovens, né? Hoje nós temos a questão da tecnologia, de informação. Naquela época não tinha, nós tínhamos máquina de escrever, máquina de calcular, uma questão assim que... Lembra lápis com calculador? Lápis com tabuada. Com tabuada, exatamente. Quer dizer, não tinha essa questão, a facilidade que tem hoje, nós não tínhamos isso daí lá anteriormente, não, naqueles anos. Então, isso daí fazia com que a gente mostrasse mais interesse, buscasse, né, alternativa para desenvolver o seu trabalho, né? Hoje essa mudança aí influenciou, acredito eu, muito na questão do pensamento do ponto de vista dos jovens. Mas coloco aqui, temos muitos jovens aí sim interessadíssimos, inteligentíssimos em qualificados, porque estão até mais qualificados do que nós. Até, Delima, eu posso confirmar isso daí, que a questão dessas mudanças se deu em relação ao ponto de vista desses jovens, né? Foram eles que mudaram toda essa questão criaram esse progresso, na verdade, da tecnologia, dessa melhoria da questão do trabalho também. Foi graças aos jovens, né? Eles tiveram um pensamento mais aberto, uma visão mais, mais à frente, né? Eles anteciparam aos fatos também. Não quero passar, eu ouvi muito isso daí, não quero passar o que o meu pai passou também, eu quero ter uma facilidade melhor para os meus filhos, né? Isso daí foi, né? Só que hoje, lógico que você tem que ter muita vontade para fazer as coisas funcionarem também. É um comportamento evolutivo natural, com né? certeza. Mas eu acho que ainda falta um apego maior ao nosso, um orgulho maior do nosso serviço público. Sim, né? tem aquela questão assim, eu sou servidor público, né? Essa bandeira vestir a minha. camisa, né? Não está lá só pela questão salarial, quem não precisa, hoje todo mundo trabalha justamente por causa disso, mas também gostar do que faz. Gostar do que faz, isso é primordial. Se não tiver, desculpa o termo, tesão para aquilo que faz, sem dúvida. a coisa não funciona, você não cresce. Concordo sim. Cacá, concordo em gênero, número e grau, parabéns pela visão. Obrigado. E nós compactuamos. Obrigado, tá muito bom? obrigado. Eu tenho 4 perguntas aqui, serão 5, uma minha, né, que eu fiz com o Sérgio. Nós convidamos todos os presidentes do Sérgio Ferreira, a você, do IPASP, né, para responder algumas perguntas para nós nesse momento de indecisão, nesse momento complicado que o planeta vive e que o IPASP está enfrentando também, que é o aumento da alíquota. Então queremos falar um pouquinho sobre a importância do Instituto, né? E agradeço a todos os presidentes que aceitaram, respeito todos os presidentes que não aceitaram, nós entendemos, mas agradeço a todos que aceitaram, inclusive você. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço, eu acho que é importante essa abertura que você está dando aí para os ex-presidentes, para o atual presidente, no caso. Eu, né, que queria aproveitar, agradecer aí a todos os servidores, né, pela confiança, pelo apoio que me foi dado, né, e que eu estou me comprometendo aí a desenvolver o melhor possível e dentro das possibilidades também, né, fazer uma boa gestão para garantir nosso futuro, né? Então aproveito aí já agradecer a todos também e agradeço a oportunidade aí do servidor online, através do nosso amigo Delima. Obrigado. Em suas palavras, defina para mim o IPASP. O IPASP, hoje eu digo que assim, é a nossa segurança. Eu vou falar por mim, é minha segurança, é meu futuro, e eu vejo isso daí para os servidores, né?
todos os servidores aí da prefeitura. Ele é um instituto que vai garantir o futuro de todos, né, em relação à sua segurança lá na frente, depois de um determinado tempo de trabalho dedicado aí ao serviço público, né? Então o instituto hoje é a garantia aí de todos nós. Legal, maravilha. Parabéns pela definição. Eu acredito que é isso mesmo, é o nosso porto seguro, é o nosso sol do amanhã. Com certeza. Cacá, eu tenho 4 perguntas aqui, depois tem uma pessoal que eu gostaria de fazer, tá? Sim. Essas 4 perguntas estão sendo feitas a todos os presidentes e depois no final serão feito um compêndio aí, onde sai um documentário sobre resgate histórico do Instituto. Primeira pergunta. Com a implantação do RPPS, qual a sua análise com relação ao IPASP? Passar a pagar as aposentadorias dos servidores que se encontravam nessa situação antes da promulgação da Lei Complementar 219 de 2009, sem o aporte financeiro da administração. Bom, Delima, essa questão aí da Lei Complementar 219, né, de 2009, ela veio em relação à questão do cumprimento, uma determinação aí, uma imposição, vamos dizer assim, do governo federal através do Ministério da Previdência, né, que determinou aí que os municípios, né, os estados e municípios deveriam passar a ter um único órgão gestor de previdência. Tá? Então foi estabelecido lá através do Ministério da Previdência e os municípios tinham que se adequar a isso, né? Então aí teve a situação do município, naquela época, em 2008, já era funcionário, já há algum tempo, né? Mas não participei desse processo aí de transição em relação à questão, porque o IPASP até então, ele fazia gestão de pensões, né? E como tinha esse instituto aí que cuidava da questão de pensões, o município ele achou conveniente naquela época, com a determinação e imposição do governo federal através do Ministério da Previdência, passar a fazer a gestão através do IPASP. Então, a gestão previdenciária de aposentadorias foi repassado para o Instituto. Tá? Então, assim, o que eu vejo foi uma alternativa que não tinha outra saída, teria que estar cumprindo o que o governo federal determinou, né? Por isso que realmente teve essa questão da Lei Complementar 219 de 2009. Ok. Segunda pergunta, com a segregação de massa e sem um plano de pagamento das contribuições patronais dos servidores aposentados antes de 2009 e que colocariam o Instituto em situação deficitária, você acredita que foi a melhor escolha fazer essa absorção por parte do IPASP? Veja, eu acredito que na época, quando eu falei com a questão da imposição legislativa do governo federal, o município achou essa conveniência de passar para o Instituto e a forma deve ter sido discutido naquela época lá, acho que pelo então presidente, se eu não me engano, era o Maestro, né? Deve ter tido uma discussão, uma análise, um levantamento todo aí, que levou a ser a melhor forma de fazer essa questão da segregação de massa, tá? Para que o município tivesse condições de repassar um aporte, fazer um aporte mensal para garantir os recursos, né? Eu acredito que sim, que deve ter sido a melhor forma naquele momento lá, né? Deve ter tido algumas discussões, que não falei, não participei dessa discussão aí também, estava na prefeitura, mas eu acredito que deva ter sido a melhor alternativa encontrada entre o IPASP, que é pelo gestor lá, o Maestro, e com os gestores aí do Executivo também. Maravilha. Terceira pergunta. Quanto ao artigo da Lei Complementar em que trata a falta de recursos do IPASP como déficit financeiro e que só em caso de real déficit os entes deveriam repassar recursos, de que forma isso contribui para a saúde financeira do fundo de repasse? Eu tenho acompanhado há muitos anos a questão lá que eu falei para você quando defini o que é o IPASP, é nosso futuro, nossa garantia, a minha, dos meus familiares, né, em relação à questão aí da sua seguridade ali, né. Então eu vejo que naquele momento que fez essa questão da segregação de massa, a prefeitura assumiu uma responsabilidade através da lei complementar aí também de garantir os recursos necessários para que o IPASP tenha vida, consiga andar e manter os pagamentos dos aposentados, né? Então teve lá nessa questão da segregação de massa, onde fundou-se 2 fundos, né? O fundo de repasse e o fundo de reserva. O fundo de reserva hoje ele é autossuficiente,
tá? E o fundo de repasse, que ele é deficitário até então, mas está sobrevivendo em relação ao quê? Desse aporte mensal que o município está fazendo, que é obrigatório e ele tem que assumir, né? E até o momento, isso já faz o quê? 12 anos, a partir dessa alteração da legislação aí, com essa lei complementar 219, faz 12 anos, então até o momento não tivemos nenhum problema. Eu acompanhei passo a passo aí em relação à questão da vida financeira do Instituto, até para mim, está dentro ali também fazendo essa gestão, né? Então eu não vejo problemas em relação. O município tem sim que garantir os recursos, caso contrário, ela com esse déficit aí, ela pode sofrer sanções também, né? Com perda de CRP, que é certificado de regularidade previdenciária, que se não tiver essa CRP, ela pode ter problemas seríssimos com o repasse do governo federal. Aí sim o Instituto pode ter problemas, que se o município não recebe recursos, né, do governo e outras esferas, né, o município também não teria condições financeiras para repassar para o Instituto. Tá? Consequentemente, poderia afetar os servidores lá, os aposentados, os nativos lá, e a questão dos servidores do Instituto também. Então eu vejo assim, hoje nós não tivemos nenhum problema financeiros, tem esse déficit, realmente tem, mas todo mês nós temos que receber esse aporte do município, dos entes, né, que é a Prefeitura, SEMAI e Câmara de Vereadores. Isso está em dia normal. Legal, maravilha. Que bom, né? Que Sim, bom, graças a Deus. A conta está zerada. Estaríamos lá cobrando também, né? Maravilha. A quarta pergunta, em sua opinião, seria viável o município criar uma lei municipal reconhecendo a dívida com a Previdência do RPPS e assim criar um plano de pagamento mensal, acabando com a visão deficitária e passando a entender que o IPASP tem um passivo previdenciário a ser recebido mensalmente e não um déficit orçamentário anual? Do meu ponto de vista, e levantamento que eu estou fazendo lá também, esse déficit existiria da mesma forma, tá? Seja ela transformada em dívida, né, ou mantida a questão do déficit, vai manter, tá? Para não ter isso daí, o que teria que ser feito? Um estudo, aí, um levantamento, para, vamos dizer assim, encerrar essa segregação de massa, tornar-se um único fundo para que ele seja autossustentável, mas para isso tem que ter recursos. O município, isso daí, ele teria que ser feito um levantamento, mas seriam valores exorbitantes. Tanto que eu não comentei, mas na época, quando foi feita a segregação de massa em 2008, para que o Instituto pudesse sobreviver, ser autossuficiente, o município teria que ter repassado para o Instituto naquela época em torno, se eu não me engano, aproximadamente de 1 milhão de reais, né? 1 bilhão de reais, desculpa, 1 bilhão de reais. Acho que eram 3 anos de orçamento. É o orçamento, isso daí é aproximadamente 3 orçamentos do município, porque não teria condições. E se fizer isso novamente, teria que ser dessa mesma forma, né, para ele ser autossuficiente. Para não existir essa figura de dívida ou déficit, né? Sim. Hoje teria que ter esse aporte total para que o IPASP fosse autossuficiente. Tá? Eu não vejo assim essa questão, a viabilidade, tem que ser feito esse estudo, tem que ser feito um levantamento e sentar em questão do sindicato, o legislativo, executivo e o IPASP também, o instituto, para ser feito o levantamento. Tá? Maravilha. Deixa eu perguntar uma pergunta muito pessoal minha, assim, nasceu com o Sérgio lá, conversando com ele, que foi o nosso primeiro ex-presidente aqui na bancada, né, aqui na ponte Irmãos Rebouças, aqui no elevador panorâmico, aqui na plataforma cívica, e surgiu da conversa essa dúvida, e eu repeti ela a todos os presidentes e gostaria de fazer para você também. Na sua opinião, como servidor, como gestor do Instituto hoje, como alguém que depende e confia no futuro do IPASP, na sua opinião, o que levou a administrações anteriores, e acredito que só não a atual, por força de decisão judicial, né? ou seja, teve que ser pacificado esse entendimento, a hora contratar pelo IPASP, hora pelo INSS, tipo assim, era meio de lua, porque nós temos exemplos do mesmo gestor, e no começo, hora era de lua, levantava com o pé direito, abria concurso para estatutário. Daí, na manhã seguinte, levantava com o pé esquerdo, abria um outro concurso em outra secretaria, ou talvez, né, como seletista. Não enfraqueceu o IPASP, não enfraqueceu o INSS.
Qual é o pulo do gato? O que levou a essa divisão aí? Essa questão é até por força de Constituição Federal. A própria Constituição, ela determina que os municípios já devem ter a questão do regime jurídico único, né? Até que tanto que lá atrás, vamos voltar um pouquinho ao tempo novamente, né? Em 1996, se não me engano, né? Aí foi feito lá a questão da opção do regime jurídico estatutário, mas com uma questão judiciária, do Ministério Público, teve que reverter todo o processo que foi feito de lá. Nesse ano que entrou em vigor o Estatuto da Guarda Civil, e acho que 99% dos guardas optaram em prestar um concurso como estatutário. Teve alguns que preferiram permanecer CLTista, mas a Guarda foi, acho que, a primeira secretaria a migrar para o Instituto. Exato. E tanto que naquela época lá, quem foi para o estatutário, depois por medida judiciária, voltou para ser CLT novamente. E depois teve essa discussão, tanto que, se não me engano, no ano passado, em 2019, foi feito um acordo, um TAC, né, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, pela questão aí desse tempo que foi corrido discutindo, né, sobre a questão do regime jurídico único, e decidido aí a questão do quê? A partir de agora, então, a Prefeitura só faria aí a questão dos estatutários, então o regime jurídico único da Prefeitura. Que fortalece o Instituto, né? Muito, muito, muito. E a questão que isso daí, no meu ponto de vista, tínhamos muito problema em relação à preocupação. Eu, particularmente, discutia muito com a questão com o secretário de administração, com os prefeitos anteriores, a questão que, por que não continuar fazendo contratação estatutária, concurso estatutário? Porque senão a gente tinha que pensar no instituto, isso daí ia ter problema com o próprio município, a manutenção da questão do aporte financeiro lá para o instituto, né? Então, aí foi visto isso aí. Eu acredito que até então eles mantinham essa questão da contratação CLT, justamente por questão de pós-aposentadoria do servidor, que daí não arcaria o instituto, arcaria o INSS. Tá? Porque é até mais caro, né? Mas oneroso para o município manter, contratar um servidor. Sim, a taxa, os encargos é bem maior. Tá? Eu não lembro agora a diferença, mas tem uma diferença boa em relação aos encargos de estatutário e de CLT. Muito mais conveniente a contratação do estatutário, né? Então, isso daí, após o levantamento desses valores, o município realmente fez esse termo de ajuste de conduta. A partir de então, as contratações são feitas todas estatutárias. Isso daí vai fortalecer muito o Instituto. E principalmente ao município, né, o executivo também, que sabe que o Instituto vai ter o financeiro necessário para andar com as próprias pernas. E gera uma economia hoje, né? Hoje com certeza, também. Exatamente. Acho que dá quase 12, 13, alguma coisa assim, mais de 10% dá. Então, no final, é quase 10% da folha de pagamento aí que tem para o município trabalhar outras melhorias para você, Piracicaba, que adoramos tanto. Sim, sem dúvida. Aí isso facilita muito para o município também fazer os investimentos dela dentro da cidade e para os nossos cidadãos aí piracicabanos também, né? Maravilha. Piracicaba, conversei com o presidente do IPASP, o meu amigo, grande irmão, servidor, Cacá. Cacá, obrigado. Cacá, as conclusões, a plataforma, meu irmão, ela é sua. Obrigado, Lima, obrigado aos meus amigos aí, aos servidores, toda a prefeitura, todas as secretarias, né, na verdade, pelo esse apoio que foi me dado, essa confiança que foi passada em relação nas eleições aí do IPASP, né, que eu acabei juntamente com o Marcel aí, vencendo as eleições aí com uma votação bem expressiva, né. Então tivemos a felicidade e estamos lá fazendo o melhor possível. Vamos realmente fazer toda essa questão, de toda a minha carreira que eu fiz em relação dentro da prefeitura, vou estar fazendo dentro do IPASP também nesses 3 anos aí que eu estarei lá frente ao IPASP. E está o IPASP também de portas abertas aí para todos, quando for necessário. Nesse momento, evite sair de casa, mas se sair, estamos lá à disposição também. Atendimento presencial das 9 às 15 e também através dos meios de comunicação nosso, o Face e também do telefone fixo do Instituto. De Lima, muito obrigado a todos.